programa Mulher Capital Brasília traz mais uma trajetória de muito poder e sucesso aqui em Brasília. Pois é, elas fazem a diferença. E hoje eu falo com Lia Noleto. Ela vai me contar um pouquinho dessa trajetória de mãe, empresária, profissional e uma mulher cristã. Oi, Lia. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Um prazer é meu estar com você, conhecer essa trajetória, porque, gente, começa para vocês aí, agora, mas para nós começa bem antes, a gente vai conversando e vendo que sucesso de vida. Mas não é um sucesso de empoderamento, de poder, de dinheiro, mas é um sucesso de mulher. Lia, me conta um pouco, quando começa isso? Tu era muito nova, né? Bastante. Eu sou uma filha de Brasília, né? Eu nasci aqui, me formei aqui e comecei a trabalhar no Congresso muito novinha, tinha 18 anos, e eu sempre quis mexer com produção legislativa, por incrível que pareça. Então, fiz direito, mas tem uma história com o parlamento muito grande que permeia toda a minha história, a minha vida, com idas e vindas, com várias histórias de sucesso e muitos momentos importantes e interessantes. Então, iniciei ali em 98. 23 anos? 23 anos Foi já. Foi ontem, gente, ontem. 23 anos produzindo legislação, fazendo pareceres, aprendendo como que funciona, né, todo o legislativo. E tenho uma verdadeira paixão pelo funcionamento do legislativo, as dinâmicas, como que a política ocorre, os bastidores da política brasileira. Sou uma entusiasta. Então, viveu vários momentos, mas tem um momento que vem te marcando. Você cuida de uma frente muito importante ali dentro. Me conta um pouco sobre essa frente, Sim. Que é um instituto, né? Hoje estou como secretária executiva da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Essa frente é uma frente histórica, uma frente muito relevante para o Brasil, né? Ela surge aí em 2002, 2003. Então, desde a Constituinte, já existiam parlamentares não organizados na forma de bancada ou de frente, mas parlamentares cristãos, que foi o nascedouro aí da Frente Parlamentar Evangélica. Eles iniciaram todo esse acompanhamento da produção legislativa e tudo. E aí, quando houve a mudança do Código Civil, ali teve uma necessidade de um ajuste legal em relação ao tratamento das igrejas. Então, eu acredito que foi assim, o primeiro grande marco legal da Frente Parlamentar enquanto organização de frente parlamentar. Foi o pontapé inicial, mas assim, com classe. Com classe. E aí foi muito interessante, porque a frente surgiu, ela faz uns cultos todas as quartas-feiras, então ela surgiu com uma veia evangelista mesmo, de falar de Jesus para as pessoas da Câmara, para os servidores, para os parlamentares também, e depois ela vai avançando como um grupo organizado. Então, passou esse período todo, e agora a gente está num momento muito rico da frente, que é apoiar a criação do Instituto Aliança Cristã. Que vai ser nesse mês nosso, esse mês tão especial, né? Sim, no dia 17 vai haver o lançamento do Instituto Aliança Cristã, numa comemoração de todo esse período, né, da Frente Parlamentar Evangélica, e a ideia é que dentro do Instituto trabalhem técnicos que estejam um pouco ou sem essa intenção político-partidária. Por que isso? Para que a gente possa subsidiar no aspecto técnico a bancada evangélica e agora a bancada cristã, que está em vias de se concretizar, que aí vai ser a união, né, para fins de assento no colégio de líderes, que é quando se produz a pauta do que vai votar naquela semana, e aí a bancada cristã vai unir elementos da bancada da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar Católica. Isso é muito importante. É muito importante. Muito importante, porque é um único só Deus, né? E quando Sim. você junta tudo Sim. no mesmo trabalho, e as pautas, é sucesso. E as pautas são muito interessantes, porque são pautas que a gente luta contra o aborto, contra a liberação das drogas, todas essas pautas que são muito afetas à bancada cristã, né? Então, a gente acredita que vai ser uma evolução poder ter um assento no colégio de líderes, porque a gente vai poder analisar melhor a pauta, influenciar também. E, na verdade, Ana, existe um pouco de confusão entre Estado laico e a questão da liberdade religiosa. Então, o Estado laico não significa um Estado sem princípios cristãos. De forma uma liberdade. Ou sem princípios éticos, né? Então, quando a gente traz esses princípios éticos cristãos para toda essa história da política, ela só acrescenta a política. Ela não diminui a política, porque você vai trazer responsabilidade na gestão do recurso público, temor, até temor de Deus na gestão do que é coletivo. Então, a gente acredita que os princípios éticos e cristãos, judaico-cristãos, né, que são a base da nossa sociedade, eles ajudam muito na formulação de políticas públicas. Tanto a gente vê, por exemplo, alguns exemplos que sempre foram pautas que a bancada sempre trabalhou contra, a liberação de jogos, por exemplo. A gente tem o caso das bets.
Hoje, um dado já desatualizado para você, tá, Ana? Mas o último levantamento que o governo deu publicidade, a gente já tinha passado 5 bilhões de recursos de Bolsa Família em jogo de bets, em jogo de celular. Ou seja, recurso que é para estar atendendo crianças ali em situação de vulnerabilidade. Está em jogos, né? Estão em jogos. Então, assim, é uma situação que a gente... jogos irregulares, né, gente? Alguns irregulares, outros regulares, mas, assim, independente disso, a gente precisa olhar para essa população. E o que a gente está fazendo? Então, o impacto já é gigantesco. E, hoje em dia, essa situação, por exemplo, das bets é um problema muito sério, é um problema, inclusive, de saúde pública, porque você não tem profissionais de saúde mental para acolher tantas pessoas viciadas no SUS. Então, o impacto no orçamento é gigantesco, o impacto no sentido das famílias mesmo. Tem famílias se desfazendo, pais matando filhos, pessoas que pegaram dinheiro dos seus empregadores para jogar. Então, são situações que a gente precisa olhar. E num mundo que é muito poder, né? Eu falo que Brasília, gente, como a gente sabe, Brasília é a capital das decisões. E quando você vê mulheres por trás desse poder, trabalhando para o próximo, é muito importante. E nesses lugares essenciais. Porque essa instituição vem para fazer a diferença, para unir, né? Sim. Um trabalho, um projeto concreto ali dentro da casa. Sim, a Frente Parlamentar Evangélica, ela serve justamente como esse apoio ali para os parlamentares, um apoio técnico. E a gente percebe, sim, que o trabalho da mulher ele é diferenciado, sabe, Ana? É um trabalho mais meticuloso, é um trabalho que tem um olhar diferenciado. E é fantástico a gente fazer essa interlocução. Eu tive uma experiência fantástica na Secretaria da Mulher também, na época com a deputada Celina Leão, agora a nossa vice-governadora maravilhosa aqui do DF. E futura governadora do Distrito Federal, né? Diga de passagem, que vai estar também nesse momento de mulheres do sucesso, né? De trajetórias. Maravilhosa. E foi um período muito legal, porque a gente conseguiu produzir, com interlocução com a bancada evangélica, mais de 280 projetos de lei na Câmara. Desses, 87 chegaram à sanção ainda no governo Bolsonaro, e ainda tem projetos desse período da Celina que ainda estão tramitando, né, ainda estão virando lei. Então, você conseguir olhar e fazer e criar o consenso para a produção de política pública que beneficia a população. Então, é fantástico. Acho que o trabalho das mulheres no parlamento, dentro dessa costura fina, de construir a legislação, de chegar no texto possível, é um bordado mesmo, um bordado de leis. Lia, até pouco tempo você estava como chefe de gabinete de um senador, né? Sim. Como é que é estar à frente de uma pasta que a maioria delas pertence a homens? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Fui chefe de gabinete durante 2 anos do senador Alan Rick do Acre, um amigo, uma pessoa maravilhosa. Foi uma experiência muito rica. E agora me afastei da chefia por conta da Frente Parlamentar Evangélica. É um momento de organizar, né, os evangélicos novamente. Mas esse período que eu fiquei como senador foi muito rico. E a gente percebe, sim, Ana, são apenas 81 chefes de gabinete, assim como senadores, então é um cargo realmente muito disputado, muito almejado. Na sua grande maioria tem bastante homens, é um universo ali, o Senado ele é um universo muito masculinizado. De uma forma geral, acho que os poderes, nas cúpulas de poder, é bastante masculinizado. E foi muito interessante esse período, um período de muito aprendizado. E um período também que a gente pôde ver muitas mulheres interessantes, mulheres muito colaborativas. A gente tem uma diretora-geral maravilhosa, que é a doutora Ilana, que foi assim, um presente de Deus na minha vida ali no Senado. Então, foi um aprendizado muito grande, muito, muito relevante. E agora essa nova etapa com o apoio, com a bênção também do senador, né, graças a Deus, para ajudar a estruturar a Frente Parlamentar Evangélica no aspecto técnico, que estava um pouco parado. A gente estava ali porque, durante o governo anterior, a frente ficou mais tranquila em relação às pautas de costume, né? Então, naturalmente, com a mudança do governo, houve uma necessidade de um reajuste em relação à parte técnica da bancada evangélica. Uma reformulação. Sim. Uma reformulação. Sim, e é sempre importante, porque a mulher ela tem realmente um olhar, eu percebo isso, um olhar diferenciado em relação à equipe, em relação ao tratamento, e na produção de políticas públicas. Tem um exemplo muito legal que aconteceu, que foi um período de emendas ao orçamento, que uma deputada que era cadeirante, ela foi fazer uma análise de qual era o mamógrafo que estava sendo comprado. E o mamógrafo que estava sendo comprado, ele não alcançava as mulheres cadeirantes. Então, pela intervenção dessa deputada, pôde-se mudar essa rúbrica para que os mamógrafos que fossem comprados pudessem chegar às mulheres cadeirantes.
Então, quer dizer, Detalhes. detalhe, mas só uma mulher que é cadeirante que usa o mamógrafo que vai saber falar sobre isso, né? Não é nem que as outras pessoas não tenham interesse, mas é que realmente é uma coisa bastante específica e que gerava uma série de problemas para a realização dos exames. Aquela sensibilidade que só a mulher tem. Sim, é muito interessante. Quando a gente fala de família, não que não tenha pais dedicados à família, mas é uma pegada diferente quando a mãe está ali a mulher, presente. ela faz aquele grande... Eu falo que a mulher é a linha, né? Que faz aquele grande alinhavo. E quando você vê, tem a roupa toda costurada. E no parlamento a gente percebe muito isso. As assessoras, elas trabalham com muito afinco, é muito interessante. E a gente também percebe, Ana, naturalmente, aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir e amadurecer, que talvez essa questão de ter cargos de mais decisão na mão de homens seja porque a gente chega, o que a gente fala, quase que como um teto de vidro, né? Você chega num determinado ponto e dali para cima fica mais apertado mesmo. Então, a gente percebe uma maior presença feminina nos cargos técnicos e quanto mais vai chegando nos cargos de poder de decisão, isso de fato vai afunilando mais e dificultando mais. E isso é muito triste. Se eles fizessem uma troca, eles iam ver que as coisas iam funcionar bem melhor. Não que a gente processo, né? Que eles não façam diferença, façam. Tem muitos homens competentes, mas o olhar é diferenciado. Lia, eu vejo assim que foram 23 anos. Tem algum momento especial? Muitos momentos especiais. Eu acompanhei aí o impeachment da Dilma, foi um momento... Vários governos. Vários governos. Então, muitos momentos especiais, muitas batalhas vencidas, um posicionamento assertivo da frente e muitas coisas interessantes, né? A gente viveu vários momentos relevantes e ainda estamos vivendo, porque a sensação que a gente tem trabalhando no parlamento, Ana, é que você faz parte da produção da história, né? É isso que eu ia falar agora. Você se sente na história do seu Brasil? Sinto. Me sinto uma pessoa que está ali não apenas assistindo, mas que também é uma protagonista dentro do meu lugar de fala. Dentro do meu lugar de fala, eu me sinto muito protagonista de boas legislações. Tive a oportunidade de fazer projetos super interessantes, muito interessantes mesmo. Hoje, por exemplo, as pessoas nem lembram mais, mas antigamente não era possível o cão-guia entrar nas repartições públicas. E o primeiro projeto que escreveu técnico sobre isso fui eu. E eu tinha só 20 e poucos anos, eu era bem jovem. Então, teve várias leis interessantes que já se tornaram leis que a gente participou. E que você estava ali naquele projeto. E que eu estava ali naquele projeto. Né, viu? E, assim, Lia, teve algum momento daquele choro, mas um choro de felicidade? Sim, teve vários. E certamente o que me toca muito profundamente, no período que eu estava junto da Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados, eu trabalhei a pauta das crianças que sofrem abuso sexual. Então, ali a gente pôde fazer ajustes, né, na lei de alienação parental. Eu fui a técnica relatora de uma parlamentar, pude colaborar com a realização do relatório, do substitutivo da relatora. Então, foi um momento de muita emoção aquela aprovação. E teve inúmeros, eu poderia elencar assim números, mas esse foi uma coisa muito marcante, porque esse enfrentamento da utilização errada de legislações ou da distorção. Porque assim, Ana, não basta apenas fazer uma lei, você tem que pensar no que essa lei vai produzir efetivamente. Né? Porque às vezes o legislador ele tem uma intenção até muito legal, mas na prática, quando aquilo vai para a sociedade, ela sofre inúmeras interferências de pessoas que vão analisar, vão interpretar aquela legislação, vão julgar, no caso do judiciário. Então, muitas vezes, você não consegue atingir o objetivo originário do legislador. Então, é muito interessante a gente fazer essa avaliação. E é nisso que eu tenho trabalhado muito hoje. Quando eu olho para você, Eli, eu vejo um brilho, mas um brilho natural. Um brilho que realmente faz parte da história. Eu também me sinto parte dessa história. Eu tenho um orgulho quando eu Mulher Capital Brasília, então eu faço parte desse projeto, então eu fico muito feliz. Mas eu quero falar agora, Lia, vamos sair um pouco dessa mulher projetada, dessa mulher poderosa que você se tornou, porque você é uma mulher poderosa, você buscou, você fez sua trajetória, trabalhou para isso. Né? Poderosa em Deus, né, Ana? Porque tudo é atribuído a Ele mesmo. Eu sou uma improvável, acho que... eu acho não, tenho certeza que, né, todos os lugares que eu alcancei, que eu alcanço, é sempre para que todos vejam que foi a mão de Deus que fez. Então, é fantástico a gente ver o caminhar de Deus, a gente ver como as coisas foram se desenrolando
nesse processo todo. E é uma oportunidade muito boa de servir ao país. Mas deixa eu te falar, tem Fala. a advogada também, né? Tem. Tem o escritório Noleto. Tem. Tem o escritório Noleto e tem também a empresária. Tem. Como é que é o dia a dia dessa mulher? Olha, é uma correria, com 2 filhos pequenos ainda, eu vou entrar né? nessa Que é um outro fase assunto, mas é fantástico. E quando eu fiz minha faculdade de Direito, eu nem imaginava fazer Direito. Foi uma coisa que foi muito influenciada pela morte do meu avô. Na época, eu estava estudando para o vestibular de música, e o meu avô veio a óbito, faltava 4 meses para o vestibular, e aí ele sempre falava para eu fazer Direito, e eu considerei aquela questão. Um pedido. Eu considerei um pedido e eu acho que foi uma coisa muito acertada. Então, meu avô foi uma pessoa que teve muita influência e tem muita influência. Essas conversas que eu tive com meu avô na adolescência reverberam até hoje e falam comigo até hoje. E dali eu consegui fazer esse posicionamento, fiz um curso de Direito, fui muito feliz no curso de Direito, foi uma época muito produtiva. E na minha sala só 2 pessoas queriam advogar. Uma pessoa que o marido já era um grande advogado de Brasília e eu. O resto ninguém mais queria advogar. Tudo concurso. Tudo queria concurso, eu nunca quis concurso. Eu sempre quis trabalhar mesmo com legislação, sempre quis ter o meu escritório. Então, meu escritório ele iniciou, né, nessa pegada mais para o processo legislativo. Então, para a produção de políticas públicas, é um escritório. Hoje eu sou mestre pela Fundação Getúlio Vargas em Políticas Públicas e Governo, para fazer toda a análise de onde aquele projeto vai chegar, o que precisa para chegar realmente, o que não está funcionando na legislação. E daí, depois surgiram outras demandas dessa teia, né, desse relacionamento que se faz ali no parlamento. Então, foram surgindo outros casos, outros clientes que foram surgindo. Então, o escritório Noleto Advogados nasceu. Eu acredito que a assessora nasceu antes da advogada, nesse caso, até porque eu fui assessora antes de me formar. Mas o escritório nasceu com essa linha e depois ele foi para a gente. Hoje tem atuado muito no direito regulatório, cuidando muito dessa parte legal para regularização de empresas, tais como mineração, energia, que são coisas bem específicas, bem interessantes que nós temos atuado. E a gente tem, né, quando eu era criança ali do Cruzeiro Velho, eu sonhava em ter um escritório no lago. Eu falo assim, nossa, você ganhou, como é que você zerou a vida? Eu não, tenho meu escritório, a coisa está funcionando. Talvez são aqueles sonhos de criança, né? Mas você acredita que esses dias fizeram uma brincadeira? Uma amiga mandou uma brincadeira e falou assim, hoje, como você está? Como você sempre sonhou? Vocês acreditam que eu estou do jeito que eu sonhei? Eu acredito, eu acho que eu dizia que eu ia ser apresentadora. Olha que maravilhoso. Que eu ia ser apresentadora, que eu ia ter um programa de TV quando eu era pequena. Tá vendo? Entendeu? E é muito gostoso. É muito bom. Eu acredito muito nesses sonhos, né, de quando a gente é criança, são muito bons quando se realizam, e eu me sinto totalmente realizada nesse sentido. Mas tem uma realização maior. Tem. Tem um projeto que você pensou até que ele não ia acontecer na sua vida. Pensei. E que nessa frente que você hoje, né, tá aí como secretária executiva, como essa mulher que eu falo que é uma mulher empoderada, porque hoje eu sei o sentido da palavra empoderada, tá? Antes eu não gostava dessa palavra empoderada, porque eu falava que quem dava poder era só Deus. Mas empoderada nas questões de Deus. Empoderada nos projetos que Ele tem para nós. Empoderada no nosso trabalho do dia a dia. Isso é ser uma mulher empoderada. Por isso que eu digo que você é uma mulher poderosa. Então eu sou, assim sim. Mas você falou para mim que tinha um projeto que você pensou que não era nem seu mais. Sim. Mas ele vem e te fala que é. Então, eu desde pequena vim de uma família de origem italiana muito grande e eu gosto de casa cheia, Ana, adoro receber. Eu aceito um café. Tá convidada. E eu sempre quis ter filhos, desde criança. Minha avó teve 16 filhos. Eu falava que eu ia empatar com a minha avó, pensa nisso. E eu passei 10 anos tentando ser mãe. Então, eu tive 12 abortos de repetição, perdi 12 bebês nesse processo todo. E eu já tinha desistido, achei que isso não ia acontecer. E tanto quando desse meu retorno para frente, né, depois de um determinado período, eu falei, já que eu não vou conseguir ser mãe, eu vou ajudar a lutar contra o aborto. E um dia eu tive, assim, dentro do meu coração, uma promessa do Espírito Santo que eu teria minha família. Mas eu achava que eu iria adotar. Eu tinha o sonho de gerar, mas eu achava que eu iria adotar. Eu não acreditava mais, assim, isso já tinha encerrado na minha vida, já estava ali, já tinha passado dos 35 anos,
Mas aconteceu, né? Isso aconteceu na minha vida e foi uma coisa maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. A minha sogra profetizou a minha filha 1 ano antes, mais ou menos. Ela falou, no Dia dos Pais, 1 ano antes, ela falou para o meu marido, né? Falou, olha, o ano que vem, no Dia dos Pais, você vai estar segurando uma filha nos braços. Gente. E aí a Ana Beatriz veio, e eu falei amém, mas assim, daquele jeito, sabe? Quando você tem... O coração já tá machucado. Já não tinha... Você não é a descrença com Deus, com a sua crença, não. Machucado. Machucado. E foi um processo muito lindo que aconteceu, uma coisa assim muito... Foi muito divino. A Ana Beatriz é um bebê que vem depois de toda essa tentativa, né? Foi uma gestação muito tensa, porque, enfim... Medo de qualquer momento, de qualquer momento coisa. Perder. E depois ainda tive a honra de gerar o Emanuel. Então foram momentos assim muito... Eu falo que é uma Lia antes e uma Lia depois deles. E é fantástico. Agora o meu caçula está fazendo 5 anos. Eu acho que é justamente isso. Eu me sinto muito mais dona de mim nesse momento do que antes, que eu acho que eu estava bem capturada nessa coisa da mãe, né? E como eu quis muito também, então até ficou pesado, as outras coisas ficaram até um pouco menos relevantes do que essa história da maternidade. Ficou leve. Olha o leve, né? Leve. Não tem nada de leve. Na política é leve. Leve. Mas aí essa oportunidade fantástica de gerar as crianças e de ter isso. Então, aí eu descobri que eu tinha uma trombofilia, que é uma coisa simples de se diagnosticar. E o tratamento para a gestação é muito simples, porque você são testes de sangue. O remédio para se tomar é um anticoagulante. Então, são coisas relativamente simples para se tratar, mas se você não sabe, eu tive um diagnóstico muito tardio e passei 10 anos sofrendo. Então, muitas mulheres não conseguem, né, atingir isso que eu consegui. E você faz um livro contando essa história para ajudar as mães. Tá vendo como eu sei? Entendeu? Você faz eu estou finalizando, a gente está finalizando. Ainda existem IPs amarelos, que é um ensaio sobre a resiliência, que em breve também vou te convidar para o lançamento, e fala justamente sobre essa superação, porque o que acontece? Muitas mulheres você ajuda, né? Muitas mulheres não têm a condição, não conseguem chegar nisso porque falta um diagnóstico, né? Então, são coisas relativamente simples que têm tratamento. Então, eu tive essa oportunidade de ter o diagnóstico, ainda que tardio, e ainda ter dado tempo de ter as crianças, né? Então, é muito bom. Eu acho que para eles é onde a gente se realiza de fato. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi dessa forma. E eu acho que essa geração nossa, Ana, ela passa como uma mudança realmente de referência, porque você está numa educação... você está numa educação muito mais positiva, você está ativo no sentido profissional, você desenvolve trabalhos pela coletividade e, ao mesmo tempo, tem que fazer você modelar até o que você não teve, modelar algo que você não foi treinado para modelar. Mas é uma experiência muito gratificante. Eu espero ver aí bons produtos desse período, porque eu não acho que é um movimento só meu, é um movimento desse período de pais, né? De se preocupar mais com a história da criança, de como que a criança está recebendo aquela educação. Então, é fantástico. Nas minhas horas vagas, estou lendo sobre educação positiva e outros assuntos. Lia, qual foi o momento mais especial? Eu vou te contar o meu momento com meu filho. O primeiro momento mais especial com meu filho é quando o médico tira e me mostra. Uma amiga me falou isso, ai, que bobeira! Qual foi o seu momento mais especial? Eu acho que foi a primeira mamada dos dois. É quando entrega, né? E aí foi assim, mas desde o momento que nasceu, acho que ali, minha primeira filha, ela nasceu e eu renasci com ela. E o meu segundo filho, ele trouxe uma coisa de desbravar. Eu acho que cada filho ele traz uma missão para você e ele traz um ensino também. Então, a minha primeira filha, ela trouxe esse renascimento de acreditar que os sonhos podem se realizar sim, que nós estamos aqui para realizar todos os sonhos que a gente imaginar. E o meu segundo filho, eu acho que já é uma potencialização desse primeiro sentimento, mas é escalonar mesmo as atividades. A Bia ela trouxe uma cura, o Emanuel trouxe um desbravar, né? Eu acho que é bem isso. Vamos falar da Lia em 3 momentos? Vamos. Passado, presente e futuro. Lia passado. Lia passado foi uma lutadora.
uma sobrevivente. Presente, a Lia presente. Uma Lia totalmente realizada em todos os sentidos que a palavra pode usar. E em construção, claro. Né? Até o dia de ir embora tem que estar em construção. E a Lia futuro? A Lia do futuro é uma Lia que espera ver todos esse plantio florescendo e que quer continuar colaborando com o nosso país. Lia, eu tenho uma brincadeira no meu programa, mas ninguém consegue cumprir. Tá? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Ninguém consegue cumprir. Eu tento toda vez, a equipe está de prova, minha equipe está de prova. Eu tento, mas elas não conseguem. Uma palavra para tudo. Gratidão. Certo? Não. Não? Você vai falar? Você vai falar uma palavra. Tá gente. bom. Vamos lá? Vamos. Lia, mulher. Amada. Ela quase. Quase, eu estou tentando. Lia, mãe. Lia feliz. Lia profissional. Lia assertiva. E a Lia? Lia é uma menina que acredita muito em Deus, que acredita no ser humano como um agente de transformação da sua realidade e que está aqui para poder viver todas as experiências e colaborar com esse Brasil, colaborar com a nossa cidade, colaborar com o judiciário mais justo, mais técnico, né? Que a gente possa ver justiça na casa da justiça no Brasil. E é isso que eu estou aí, a serviço da vida, a serviço da defesa da família, a serviço dos conservadores, da família em conserva, sem problemas com isso. Mês passado houve um comentário deselegante, né, sobre isso, né, sobre família de conserva. Você é uma família de conserva? Eu sou uma família de conserva na latinha, conservada em Jesus. Não, eu acho que foi um desacerto, né, que aconteceu. Tivemos essa situação no mês passado com várias repercussões. Mas eu acredito, sabe, Ana, que a desqualificação ela nunca é boa para nenhum dos lados. Eu acho que o respeito ele cabe em todo lugar. E a gente precisa... O respeito nunca sai da caixinha. Não, nunca sai da caixinha e nunca sai de moda. Então a gente precisa voltar para algumas coisas do respeito. Isso é necessário. Você pode não concordar com o outro, você pode ter formas diferentes de compreender, mas eu acho que quando vai para essa coisa muito bélica que se instalou, você termina tendo famílias inteiras divididas, e o Brasil está vivendo isso muito, né? Talvez por um ataque sistêmico aí aos conceitos familiares, ao conservadorismo e tudo, mas a gente precisa pensar um Brasil que seja plural, respeitoso, que a gente consiga evoluir enquanto sociedade. Lia, eu quero agradecer esse momento tão gostoso, dessa sua trajetória, de você dividir com a gente esse momento tão especial. Eu quero saber o que esperar nesse finalzinho da nossa entrevista, que foi tão gostosa, tão família, tão mulher, tão mãe, tão profissional. O que esperar mais da Lia? Ana, eu via seu programa, sempre quis vir aqui, você acredita? Sério. Então, assim, olha, eu te agradeço. Eu acredito que programas como esse falam da mulher, das experiências, e eu creio que nós, enquanto mulheres, quando a gente fala das experiências vividas, das superações, de momentos que foram superados, você também termina edificando a vida de outras mulheres. Porque hoje, talvez, outras mulheres estejam ali naquele momento que eu estive, né, tentando ser mãe, ou com outros problemas graves também que machucam a alma feminina. Então, as mulheres, elas se curam na própria fala. E as mulheres se curam quando estão em mulheres, quando falam de mulheres. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre coisas de mulher e falar dessa reflexão dessa mulher multidisciplinar, multifuncional, que tem produzido tantas coisas interessantes. Eu acho que as mulheres têm colaborado de uma forma interessantíssima para o Brasil. A gente tem agora, recentemente, no mês passado, saiu aquela questão da pesquisadora do Rio, que descobriu a cura, né, para pessoas com... Eu quero ser ela. Não, fantástico, para pessoas que estão tetraplégicas. Então, imagina o poder que isso gera. E é isso, é agradecer. Estou muito feliz de estar aqui, eu pensava em estar aqui com você hoje, e hoje está se cumprindo isso, que coisa legal, e que Deus possa abençoar muito o seu programa, fazer ele ser muito próspero, te trazer muita alegria. Eu que agradeço. E você tem uma trajetória de sucesso? Você é essa mulher que Brasília constrói todos os dias? Então, não percam Mulher Capital Brasília. Serão trajetórias e histórias de mulheres que fazem a diferença.